É uma dependência mais perniciosa. Antes da reunião de Davos, o chefe da OTAN, Rutte, se eu puder pronunciar o nome dele, Rutte, escreveu uma nota para Trump dizendo essencialmente: "Não se preocupe, Donald. Você sabe que estou do seu lado. Sou contra a Weber. Felizmente, a OTAN está comandando a Weber. Precisamos conversar quando chegarmos a Davos e tenho certeza de que posso entregar a Europa a você e deixar que faça tudo o que quiser na Groenlândia. Só me deixe cuidar desses outros desgraçados nos governos civis." Estou parafraseando o que ele disse, mas foi um memorando bajulador e repugnante. E de fato ele tentou fazer isso. E quando Trump estava saindo das reuniões de Davos, ele disse: "Conversei com o maravilhoso Sr. Rutte." E ele disse: "Chegamos a um acordo sobre o que fazer com a OTAN." Bem, esse é o grande problema. A OTAN está comandando a Europa. A Europa não é uma democracia. Ela é governada pelos Estados Unidos por meio da OTAN. E é a OTAN que colocou as terríveis von der Leyen e Kallas em posição de serem os macacos da rendição. Ela garantiu que os únicos funcionários responsáveis pela política externa sejam servos dos Estados Unidos, não da Europa. O trabalho deles é garantir que a Europa não tenha voz independente do que os Estados Unidos querem que ela faça. E essa troca entre a OTAN, Rutte e Trump realmente deveria ser mais divulgada. E isso deixa claro que para a Europa se desenvolver e ser realmente uma democracia, ela precisa dissolver a OTAN, porque o propósito da OTAN é atacar a Rússia e se expandir como uma potência asiática no sul, no Mar da China, para atacar a China também. É uma aliança agressiva e ofensiva. E não há como a Europa vencer, porque os gastos militares da OTAN se baseiam em armamentos americanos que não funcionam. Os sistemas antiaéreos americanos, como acabamos de ver na Ucrânia, não funcionam de forma alguma. Os tanques americanos não funcionam. Os tanques alemães não funcionam. Os mísseis britânicos não funcionam. É mais ou menos como aquela velha piada sobre especular com vinho. The joke about speculating in wine. People buy rare wines at incredibly high prices. As pessoas compram vinhos raros por preços incrivelmente altos. Aí algum bilionário pega uma garrafa e tenta servi-la para todos os seus amigos bilionários, para impressioná-los. E eles dizem: "Ah, estragou." O sommelier responde: "Ah, esse vinho não é para beber, é para negociar." Pois bem, é para isso que servem as armas. Elas são para comprar e vender. Não são realmente para lutar. Mas como nem a Rússia, nem a China têm uma indústria de armamentos de propriedade privada, eles de fato produzem armas que funcionam e podem ser usadas em guerras. É por isso que seus mísseis, drones e aviões não têm problema algum em atravessar as defesas americanas e da OTAN. Então, é tudo um mito. A função da OTAN é simplesmente usar as compras de armas como uma forma de transferir enormes rendas de monopólio tecnológico para armamentos que custam muito mais do que realmente valem. Pense nos famosos sobrepreços, os assentos de vaso sanitário de $550 para aviões que o complexo militar industrial americano cobra. Eles acabaram de construir aquele enorme novo navio, o Destroyer. Acho que foi o que Trump lançou. Os banheiros não funcionam. Os vasos não dão descarga. Quero dizer, eles não funcionam. Mas a função deles não é funcionar. A função é gerar lucros enormes para os fabricantes, que foram muito cuidadosos em garantir que partes de todos esses sistemas militares fossem produzidas em fábricas espalhadas por todo o país, para que possam pressionar representantes e senadores locais a defender o setor militar. E então, o emprego em seus distritos se torna a desculpa para criar esses enormes lucros do complexo militar industrial, que na verdade é a única indústria que ainda funciona nos Estados Unidos. Porque não se trata realmente de uma indústria competitiva baseada na produtividade, eficiência ou eficácia do armamento, mas sim no poder político de dizer aos países: vocês têm que comprar nossos F-16 superfaturados. Eles não serão de grande utilidade para vocês e exigirão enormes custos de manutenção.
Mas vocês precisam fazer isso como uma forma de tributo aos Estados Unidos. Não queremos simplesmente dizer para nos enviarem dinheiro. Enviem-nos dinheiro pelos F-16, que são o nosso meio de cobrar o tributo que vocês têm que pagar. O objetivo de reestruturar a ordem pós-Segunda Guerra Mundial, criando o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, e o que se planejava ser a Organização Mundial do Comércio, era especificamente absorver o Império Britânico na economia americana. Os Estados Unidos disseram: precisamos ter livre comércio. Não se pode permitir que a área da libra esterlina exija que a Índia, outras colônias ou a Argentina usem todas as economias que acumularam durante a Segunda Guerra Mundial, fornecendo matérias-primas e outras coisas aos aliados, apenas para gastá-las na Grã-Bretanha. Eles precisam ter liberdade de escolha, sabendo que a Grã-Bretanha não era realmente uma concorrente e que todo esse dinheiro acabaria sendo gasto nos Estados Unidos. Eles concederam um empréstimo à Grã-Bretanha e disseram: sim, estamos lhe dando um empréstimo de 5 bilhões de dólares, mas você precisa supervalorizar a libra esterlina. Então você está definindo sua taxa de câmbio tão alta que sua indústria não será competitiva de forma alguma, porque está cobrando demais por causa da taxa de câmbio. E eles estão impedindo o controle de capitais. Portanto, toda a forma como estruturaram a economia do pós-guerra foi para beneficiar os Estados Unidos. Tudo isso foi reconhecido pela Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, publicada no mês passado, dizendo: bem, essa crise, a ordem econômica liberal internacional que criamos após a Segunda Guerra Mundial para servir aos nossos interesses, funcionou por cerca de 50 ou 70 anos. Não funciona mais. Então agora teremos que abandoná-la e criar uma ordem diferente. Chega de livre comércio. Chega de bloquear controles de capital. Podemos fazer o que quisermos. Chega de direito internacional. Temos que rejeitá-lo. Tudo sobre as Nações Unidas dizem que é a ONU que governa o mundo. E então Trump disse: quando digo que a América governa o mundo, isso significa eu pessoalmente, como seu rei vitalício. Você sabe, o plano de chamada paz que ele criou com Tony Blair. Então, é claro, se você ler Superimperialismo, verá como os Estados Unidos estruturaram o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o Sistema de Comércio Exterior, o Sistema do Dólar e o Sistema de Reservas Internacionais baseado em ouro, para refletir as vantagens da América como o maior detentor de ouro do mundo. Em 1950, quando começou a Guerra da Coreia, o Tesouro dos Estados Unidos detinha cerca de 80% do ouro monetário mundial. Portanto, é claro que baseou todo o sistema no ouro. Mas os responsáveis pela segurança nacional disseram: não podemos mais basear o sistema no ouro, porque não estamos ganhando ouro, e outros países é que estão obtendo. Então precisamos fazer com que outros países baseiem suas reservas em dívida e títulos dos Estados Unidos. Pois bem, se você observar o mercado de títulos hoje, verá que os estrangeiros estão comprando ouro e vendendo títulos norte-americanos. Exatamente o inverso do sistema que serviu tão bem aos Estados Unidos por meio século ou mais após a Segunda Guerra Mundial.